Amém, glórias a Deus, meus queridos irmãos em Cristo, que a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador seja com todos, amém? Vai tudo bem? E se não está? Pelo poder da palavra do Senhor, aleluias, glórias a Deus. Então, sem perder tempo, abram por favor a Bíblia Sagrada, no segundo livro de Reis, no capítulo 5, segundo livro de Reis, capítulo 5, nós vamos ler agora o versículo 20. Tem aí da parte do nosso Deus, através do poder do Espírito Santo, uma palavra ao nosso coração. Quem crê nisto, tome posse, porque dá direção para a tua vida, te fortalece no teu caminhar, em função dos teus desafios, das dificuldades que você tem encontrado, da necessidade de tomar decisões. Bem, tudo isso e muito mais, você encontra na poderosa palavra do Senhor. Amém, meus amados? Isso não é coisa que depende do pregador. Isso é coisa que depende do Senhor. Amém? Ele é o dono da palavra. E o Espírito Santo já está trabalhando, amém? Quem crê? Glórias a Deus, eu creio também. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 20 diz assim: Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: Eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. Não sei se você entendeu ou não. Se não entendeu, fique tranquilo, o Senhor vai ministrar no teu coração, amém, amado? Mas agora eu quero saber só uma coisa, quero saber se você crê. Quem é que crê que estas são palavras do Senhor para a nossa vida? Faz o sinal, amém, glórias a Deus. Quem fez esse sinal, pode expressar esta fé aplaudindo esta palavra. Glorifique também ao Senhor com glórias e aleluias, ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus, digno de receber toda a honra e todo louvor. Agradecemos, Senhor, por estas palavras. Aleluia, a igreja pode se assentar, glórias a Deus. Olha, meus queridos irmãos, falar uma coisa para vocês. Tem sido muito comum, não considero normal não, comum é uma coisa, normal é outra, mas tem sido muito comum, servos de Deus, agora eu falo sobre servos de Deus, agir de uma maneira assim, servos de Deus agindo de uma maneira muito insensata, mas uma insensatez absurda, irmãos, absurda. Eu falo assim de ações irracionais, sabe? Falo de coisas feitas sem juízo, sem sentido, sem uma reflexão, o que é necessário para a tomada de decisões. A gente tem aqui um moço chamado Geazi, que era servo do profeta Eliseu. Logo eu posso chamá-lo de servo de Deus também.
Assim como Eliseu havia sido servo de Elias, o Geazi era agora servo de Eliseu. Quando Eliseu era servo de Elias, ele olhava para aquilo que o profeta fazia e sentiu um desejo intenso de ser como o profeta Elias. Na verdade, o seu pedido foi até para que ele fosse melhor do que o profeta Elias. Diante da possibilidade de pedir qualquer coisa, ele pediu porção dobrada do espírito de Elias. Tamanha era a maneira como seu coração era preenchido pelas coisas que ele via o profeta Elias fazendo. O Geazi também via o profeta Eliseu trabalhando, via a maneira como Deus usava esse profeta. O profeta Eliseu era um grande professor de escola bíblica, tinha uma escola de profeta na qual certamente o Geazi participava. E o Geazi podia ter feito o mesmo que Eliseu, desejar também ser um servo de Deus, como aquele a quem ele acompanhava, aprendendo as coisas que ele fazia. Mas, amados, eu posso dizer que o Geazi, ele cometeu uma insensatez, ele partiu para um lado absurdo, eu posso dizer. Sabe, mas não que ele desejasse deixar de servir ao Senhor. Olha, ele era até um servo muito prestativo. Ele é como hoje nós podemos observar no meio da obra do Senhor, aquela pessoa que faz o trabalho com alegria, com a cara boa. Você sabe, ele estava com Eliseu na visita que foi feita à casa da sunamita. E quando o profeta sentiu o desejo de fazer qualquer coisa por aquela mulher, foi o Geazi quem deu uma ideia. A gente percebe, ele era sensível. E ele falou para Eliseu: olha, ela não tem filho. E o Eliseu: pois então é isso. Chama lá a sunamita. Profetizou, e ela teve um filho. O mesmo Geazi, ele agora assiste um outro milagre. O grande chefe do exército do rei da Assíria, chamado Naamã, estava com lepra. E conduzido por uma menina de Israel, que era escrava na Síria, na casa desse comandante, por orientação dela, por uma palavra dela, ele vai até o profeta Eliseu e recebe uma grande cura. Lepra sempre foi uma doença terrível, naquele tempo era pior ainda. E eu vou pular a parte da bênção do Naamã, porque eu sei que muita gente já conhece essa história, mas quero que todos saibam que ele foi curado de uma maneira extraordinária. Foi um milagre maravilhoso. Sabe aquele que ele teve que tomar lá 7 banhos no Rio Jordão? Quem conhece essa história? Aí, tá vendo? A maioria, pelo menos, conhece essa história. Acontece que quando ele acabou de observar que havia sido curado de lepra, ele fica tão maravilhado que vai até o profeta Eliseu e oferece um presente. Ele diz: olha, você pode me pedir o que você quiser, eu trouxe muita coisa aqui. Eu quero pagar por isso, porque foi tremendo demais. O Geazi estava ali, só assistindo a cena. E a hora que o zoinho do Geazi começa a brilhar, dizendo: agora o Eliseu vai pedir uma escola nova, agora que nós vamos trocar os bancos da escola de profeta, agora que nós vamos ter uma carruagem para poder ir para lá, para cá.
o Eliseu decepciona o Geazi, porque virou para o Naamã e disse assim: olha, só quero que você vá em paz, não quero nada teu, segue, volte para a tua casa, o Senhor te abençoe, mas dinheiro teu eu não quero. E vai embora. Mas aí entra isso que nós acabamos de ler, o Geazi para e pensa assim: não é possível que o Eliseu não tenha pedido nada para ele, um homem rico desse, um homem que recebeu uma bênção dessa. Aí entra o versículo que nós lemos. O Geazi, moço de Eliseu, o homem de Deus, disse: eis que meu senhor impediu que este homem aí, o Ciro, desse alguma coisa da mão dele para nós. Porém, tão certo como vive o Senhor, eu vou correr atrás dele e eu vou tomar dele alguma coisa. Os irmãos estão percebendo que, apesar de Geazi ser um servo de Deus, havia um desejo dentro dele, um desejo avassalador, incontrolável. Ele viu naquele negócio uma oportunidade de obter aquilo que ele desejava muito. E ele então, imediatamente, ele pensa rápido. Ele diz: não pode ficar desse jeito, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa. E olha, irmãos, quando você na tua vida vive uma situação assim, onde você precisa decidir muito rápido o que você vai fazer, especialmente quando um desejo que está dentro de você, um desejo que nem sempre é pelas coisas erradas. Ter mais dinheiro não é o problema foi o modo como ele buscou isso. Porque agora ele vai atrás do Naamã. E nós vamos ler a partir do versículo 21 o que ele fez, o modo como ele agiu. O versículo 21 diz assim: que foi o Geazi em alcance de Naamã. E Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e disse-lhe: vai tudo bem, Geazi? E ele responde: tudo vai bem, meu senhor. Não, ele disse, tem um ponto e vírgula lá, né? E ele disse: tudo vai bem. E agora ele vai explicar por que ele está lá. Aí ele fala assim: o meu senhor me mandou dizer isso aqui, ó. Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestes. Ele disse que o Eliseu disse, mas o Eliseu não disse. Isso era uma mentira. Ele inventa uma história em busca da conquista daquilo que ele tanto desejava, que nesse caso era o dinheiro. Ele inventa uma história, ele mente. Ele inventou que 2 jovens apareceram lá para o Eliseu, mas eles apareceram? Não era nada disso. O Eliseu mandou que ele fosse lá? Não, também. Muito menos o Eliseu pediu 1 talento de prata e 2 mudas de vestes. Não, ele não pediu. Era ele que estava inventando isso. E aí o que acontece? Olha o versículo 23. Disse o Naamã: sem problema. Ora, eu até queria ter pago já alguma coisa, mas ser servido de tomar 2 talentos. Ele pediu 1, e o Naamã está dando 2. 1 talento era 35 quilos. 35 quilos de prata. 2 talentos ele recebeu, 70 quilos de prata. E mais as roupas lá que ele pediu. E pô-las sobre 2 dos seus moços. E ainda pegou 2 ajudantes dele lá da Síria. Falou assim: ajuda o rapaz a carregar,
Vai com ele até chegar na casa dele lá, porque ele não vai aguentar esse peso sozinho. Vai lá com ele. Os quais os levaram diante dele. Versículo 24. E chegando ele à altura, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa e despediu aqueles homens e foram. Então os homens voltaram, ele ficou lá. Agora ele está lá. Da Piringueba, ele agora tem 70 quilos de prata. Ficou rico. Ele está lá agora pensando o que ele vai fazer com aquilo, como é que ele vai desenrolar aquela história, mas, é claro, ele estava pensando em esconder tudo. Ele nunca ia dizer para o Eliseu, fiz isso, fiz aquilo. Aliás, eu acho que ele nem pensou nesse momento. O desejo intenso, repito, avassalador pelo dinheiro, era tão mais forte, que primeiro ele agiu, depois vamos ver como é que fica. Ele era um servo de Deus. E se um servo de Deus pode chegar a esse ponto, meus amados, imagine quem não serve ao Senhor, quem não conhece suas palavras, quem não tem o Espírito Santo. Imaginou? Já imaginou? Mas creio que estou falando com homens de Deus. Eu creio que estou falando com mulheres de Deus. Creio que estou falando com gente através do poder do Espírito Santo. Que deseja que cada um de nós pense nestas coisas que pode acontecer com qualquer um. Você, meu irmão em Cristo, minha irmã, talvez você não tenha perdido a vontade de servir ao Senhor. Talvez você queira permanecer na graça de Deus. Talvez você já tenha visto muitos milagres. Já tenha tido experiências em oração. Já teve livramentos importantes. Tem testemunhos do que Deus fez na tua vida. Mas quem sabe você também tem dentro de você um desejo avassalador. Uma vontade inexplicável. Uma coisa que te faz agir de uma forma muito insensata. E como Geazi usou da mentira. Quero te dizer o quanto é perigoso usar deste meio. A mentira é um meio satânico, porque Satanás é o pai da mentira. E todos nós precisamos ter consciência de que usar da mentira para alcançar nossas necessidades, certamente não vai terminar bem. Você pode mentir, enganar para algumas pessoas, talvez até para muitas pessoas. Você pode enganar muitas pessoas. Você viu como foi fácil o Geazi enganar o Naamã? Infelizmente, não é difícil enganar pessoas. Mas tem um que você não engana. Tem um que sabe todas as coisas. Tem um que você conhece. Quem sabe é aquele a quem você serve, em quem você crê, aquele diante do qual você não quer sair. Teu interesse não é deixar de servir ao Senhor.
mas um desejo estranho, forte, determinante, dominador, está aí dentro, e não te leva para um caminho bom, não faz você ser um servo, não faz você ter porções dobradas do Espírito, ao contrário disso, te leva a afastar, te leva a perder, te leva para a dor, para o sofrimento, para a frustração, para o engano. E o Senhor está falando com muito amor ao nosso coração nesta noite. Está falando com gente que sabe o valor da palavra de Deus, dos princípios do Senhor para a nossa vida. Sabe que quando Ele fala com amor, Ele fala porque quer a tua vitória, Ele fala porque Ele quer te usar, Ele fala porque quer abençoar a tua vida, Ele fala porque quer entregar todo o desejo do teu coração, desde que você entenda que é dEle que vem, é dEle todo o poder, é dEle o ouro, é dEle a prata, é dEle o trabalhar dos corações, o efetuar e o querer vem do Senhor, quem crê? O servo de Deus tem tudo do Deus a quem ele serve. Você pode compartilhar. Olha o Salmo 37, o que é que diz? Deleita-te no Senhor, entregue teus caminhos ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Amém? Quem crê? Você precisa de mentira? Você não precisa da mentira. Por exemplo, o Geazi, meus amados, queria porque queria ser mais rico, queria porque queria ter mais coisas. Minha pergunta é: qual é o problema? Qual é o pecado disso? Se for, nós estamos tudo perdidos, porque quem é que não quer melhorar aqui? Quem é que não quer melhorar aqui? Só não posso deixar que essas coisas me controlem. Só não posso fazer desse meu desejo uma obsessão, ao ponto de partir para qualquer coisa. Amados, entenda, para você conseguir uma coisa que você tanto quer, você tem que mentir, você tem que enganar. Olha bem, o Geazi não poderia ter conversado primeiro com Eliseu. Ô Eliseuzinho, eu quero, deixa eu pedir. Mas ele não pediu para o Eliseu. Por quê? Porque ele sabia que o Eliseu ia falar não, certo? Beleza, aí vai ele atrás do homem. Quando chegou lá, ele precisava ter mentido para o Naamã, ele precisava ter contado uma história, amados, precisava ter inventado uma história. Ele mentiu, ele colocou o nome do Eliseu no rolo. Queridos, a mentira tem um poder destruidor terrível. Pensa bem, Eliseu nunca quis dinheiro do Naamã, o Naamã agora está pensando, ele mudou de ideia, ele voltou para a casa dele, pensando que quem tinha mandado o rapaz ali era o Naamã, mas não era ele. Está certo isso, meus amados? Ele pensou nessa consequência? Não. A mentira coloca a gente da nossa casa, a mentira coloca a gente do nosso meio num rolo desnecessário, estraga a imagem de quem nem merece. Mas vamos lá, ele poderia ter dito para o Naamã o seguinte: ô tio Naamã, olha, você vai desculpar aqui eu ter vindo aqui atrás do senhor, aqui, olha, eu estou até envergonhado, mas é o seguinte, o Eliseu, ele é assim, olha, precisa de tanta coisa lá no nosso negócio, a gente tem uma escola de profeta, sabe? E nós estamos sentando nos tocos, uns tocos de árvore, a gente senta nos tocos lá, mas assim, eu queria tanto comprar umas cadeirinhas novas, sabe? Assim, o Eliseu nem sabe que eu estou aqui,
Mas sou eu que estou pedindo. Será que o senhor pode me ajudar? Irmãos, vocês não acham que o Naamã ia virar para ele e falar assim: filho, estou aqui, rapaz, oxe, mas toma aqui para você. Ele não tinha conseguido a mesma coisa, precisava mentir. Está entendendo por que eu estou falando de insensatez, amados? Estou falando de coisa que você não precisa fazer e faz, que não tem necessidade e faz. Vamos ler mais. Onde nós paramos aí, Yasmin, que eu não sei mais agora. 20 e qualquer coisa. Bota lá, 24. Chegando, pronto. 25. Então ele entrou. Está imaginando a cena aí? Aprontou. Quem já aprontou aqui sabe como é que é. Aprontou. Irmão, vou falar para você, dá um desconjumbramento tão grande assim na pessoa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, não? Mas não procura essa palavra no dicionário, não, que você não vai achar. Porque eu mesmo inventei, desconjumbramento, eu nem sei o que é. Eu só estou querendo dizer uma coisa, assim, que o Geazi sentiu. Aí ele vai entrar. 70 quilinhos de prata guardado lá na casa. Aí ele se pôs diante do Eliseu. Encarar o Eliseu. Mas ele até aí ele foi, ele olhou para o Eliseu. Mas o Eliseu vem assim e diz: de onde vens, Geazi? Isso me faz lembrar da pergunta que Deus fez para o Adão, né? Por que você está escondido aí, Adão? Aprontou. É isso, amados. Servo de Deus. De onde você vem, Geazi? O que ele vai fazer agora? Mentir de novo. Quem acredita aqui que uma mentira vai puxando a outra aí? Quem acredita? É duro de acreditar nisso, mas é verdade. A Bíblia diz que um abismo puxa outro abismo, né? Eu agora acrescento mais um versículo lá para Apocalipse 29, eu digo: uma mentira chama outra mentira. Isso é coisa minha, mas é uma verdade. Aí ele disse assim: o teu servo não foi nem numa parte, nem para outra parte. Mentira! Foi lugar nenhum, não. Eu estava aqui mesmo. Mas, Geazi, de onde que você vem? Eu estava na casinha. Mas vamos lá, amados. Porém, aí vem um porém de Deus, né? Aí é a hora, viu, amados? Quero repetir para você, o Senhor com muito amor está querendo que todos nós venhamos a refletir como é bom estar bem com Deus, como é boa a verdade, como é bom poder andar de cabeça erguida, como é bom deixar ver o nosso celular, como é bom poder ler as nossas postagens e ver que ali está tudo inocente, tudo claro. Como é bom dormir com a porta destrancada. Como é bom poder deixar abrir a nossa geladeira. Quem está entendendo o que eu estou falando? É tão bom, meus amados. Mas é tão bom, tão gostoso. Às vezes você passa até umas vergonhas, sabe? Mas é tão gostoso. Você está... Tua vida é aquele livro aberto mesmo. A pessoa olha para você, sabe? Aí ele lhe disse: olha o que o Eliseu fala para o Geazi.
Geazi, Geazinho, porventura, não foi contigo o meu coração? E agora olha o inesperado, olha a vergonha, amados. Olha como isso é diferente de confessar. Aí não foi ele que confessou, aí foi Deus quem revelou para Eliseu. Aí era ele pensando que estava mentindo e conseguindo enganar todo mundo, quando na verdade Deus, sabe, o Deus que gosta das coisas às claras, o Deus que quer tratar de você enquanto é dia, porque a noite vem, e com ela vem as trevas. Então esse Deus revelou no coração de Eliseu, e Eliseu está dizendo assim: meu coração foi contigo. E quer saber, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te, era isso a ocasião para você tomar prata dele, para você tomar vestes dele, e olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Ele poderia ter tudo isso, amado, mas não daquele jeito. Muitas vezes nós desejamos as coisas certas, mas do modo errado. E isso foi o que aconteceu com ele. Consequência, versículo 27, palavra de Deus para a nossa vida. O Deus que ama intensamente cada um de nós. O Deus que deseja abençoar. O Deus que deseja que você e eu, Deus que deseja que nós sejamos imagem de Jesus. É isso ou não que Ele deseja? Um Deus que deseja estar conosco. O Deus que te fortalece em Jesus. O que é que diz a palavra? Tudo posso naquele que me fortalece. Se você tem Jesus, você tem a verdade. Ele não disse: eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. Quem tem a verdade precisa da mentira. Quem precisa da mentira? Quem precisa da mentira, servo de Deus? Quem precisa da mentira, serva de Deus? Isso não vai te levar para coisa boa. Você tem que sair dessas coisas, tem que sair dessa vida. Não deu certo com ninguém. Vai para a Bíblia, vê o caso de Sansão. Sansão era servo de Deus, juiz em Israel. Bonitão, sarado. A mãe dele disse: filho, você pode ter qualquer moça de Israel, dá uma olhada, vê direito, olha quantas moças bonitas aqui em Israel, moças boas de família, que tem a nossa tradição e a nossa lei. O que você vai cheirar no meio das filisteias? Mas não, ele teve que buscar uma mulher lá. Vê o Saul. Saul era rei em Israel. Dá para entender? Davi venceu o Golias e ele sente ciúmes, inveja do Davi, mas o Davi fez bem para ele, e ele quer matar Davi. Dá para entender? Não dá para entender, é uma insensatez, é um sentimento. Essa vontade que Saul tinha de matar Davi era coisa do diabo, ou não? E o Davi também, rei, sentisse atração física por uma mulher solteira, pelo menos, mas não, teve que ser por uma mulher casada. É ou não é insensato isso? Vai ver como é que foi, vai ver quanto ele sofreu, veja lá quanta dor, veja o filho que ele perdeu. Precisava ser assim? Não. E Salomão? Salomão pede para Deus, olha como ele era servo de Deus. Pede o que você quiser, Salomão. Senhor, eu quero sabedoria. E Deus deu a ele toda a sabedoria. Sabe o que é indignante?
é um homem que tem toda a sabedoria. Ele tinha, o problema dele é que ele não usava. Tem servos de Deus que têm conhecimento, o problema é que não usa o conhecimento. Sabe que é errado, mas faz. Sabe que é certo, mas não faz. E Salomão tinha consciência plena de que o caminho que ele estava seguindo lá, aquele negócio dele arrumar aquelas 700 esposas e 300 concubinas, ou o contrário, eu não sei. Eu sei que totalizando dava 1000 mulheres. 1000 mulheres. Amados, se uma... Brincadeira, essa parte corta. Não queria falar isso. Amor. Saiu sem querer. Eu não queria falar isso, de verdade. Verdade, irmão, não é, foi só uma brincadeirinha gospel. Mas o homem vai me arrumar 1000 mulheres. Mas é 1000 encrenca. Quer dizer, pera, corta isso aí, irmão do YouTube, por favor, volta, corta. Olha assim, amados, tinha necessidade disso? Não tinha. Necessidade nenhuma. E o Judas, queridos, ali com Jesus na mesa, tendo todos os milagres, o amparo, a segurança que Jesus dava para ele, precisava ter feito o que fez por causa de 30 moedas de prata. E o Ananias e Safira precisava ter mentido para o Pedro, dizendo que vendeu a casa por um valor e vendeu por outro. Pensa, todos esses casos terminaram mal. Terminou em dor, terminou em sofrimento, terminou em tragédia, terminou em morte. Então você não pode entrar por esse caminho, você não precisa desse caminho. Você tem um Deus que te atende. Mas para encerrar, meus amados, eu quero falar mais uma vez. Todos esses daqui são servos de Deus, que você conhece a história deles pela Bíblia. São dos tempos antigos, mas estão registrados na Bíblia. Agora, se você vai para os tempos atuais, você encontra coisas assim também. Vou falar de um caso. Pastora e deputada Flor de Lis. Não por um julgamento meu, mas por um julgamento dos tribunais de justiça do país, que condenaram a 50 anos de prisão, por ter sido mandante da morte do seu marido, pastor, envolvendo 2 filhos biológicos, uma filha e um filho, que também foram condenados, e um outro que era adotado, também condenado. Precisava disso, meus amados? Sem querer escrufunhar muito isso aí, parece que era porque eles tinham conflito na administração dos bens. Fala sério, precisava fazer isso? Está vendo a insensatez? Agora, vamos pensar no que a palavra está falando ao nosso coração. Vamos ver ali o que aconteceu quando ele dá aquela mentirada, né? Ele faz aquela, né, aquele mise en place ali, para o Eliseu. O Eliseu disse: filho, o Espírito Santo já me revelou tudo, já sei tudo que você fez. E aí no versículo 27 fala assim, portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Ele teve a prata de Naamã, mas o mesmo que deu a ele o que ele tanto queria, também trouxe para ele uma doença maldita. Valeu a pena? Será que tem valido a pena mentir? Será que realmente esse é o caminho para um servo de Deus? Então, meus amados irmãos, vamos pensar que o problema
dentro de um coração de um homem de Deus e de uma mulher de Deus, nem sempre é o desejo de sair da obra do Senhor. Embora quase que uma coisa é consequência da outra. Quando a obra de Deus, quando a palavra do Senhor, quando a oportunidade de orar, de louvar, deixa de ser algo que queima dentro de você, é um indício de que algum outro desejo está se tornando maior do que este. E esse desejo, eu quero chamar de desejo avassalador, destruidor. Desejo que tem que ser cortado. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito. Eu tenho condições. A partir do momento que eu tenho zóio, zoreia, eu tenho condição. Mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Desejar é uma coisa, ser dominado por um desejo é outro. O desejo que te leva para a mentira, o desejo que te leva para um pecado, meus amados, vai trazer a lepra. É isso que o Senhor quer para você? Não. Ele quer te ouvir. Ele quer te atender. Quer te ensinar. Quer mostrar que se você não comer daquela fruta que está no meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal, tua vida no Éden vai ser muito melhor. Você não precisa dela, você tem todas as outras. O Senhor quer trabalhar no nosso coração dessa maneira. Quer que você sinta o desejo de ser como Eliseu, e não como Geazi. Amados, olha aí. Mas esses desejos, hoje, são normalmente os mesmos. Presta atenção para encerrar aqui. O desejo do Sansão estava relacionado ao sexo. O desejo do Saul estava relacionado aos ciúmes, à inveja. O desejo de Davi estava relacionado a uma atração física. Estão entendendo o que eu estou falando? O desejo do Judas e do Geazi também estava relacionado ao dinheiro, às posses. O desejo de Ananias e Safira estava relacionado a uma falsa bondade, uma falsa aparência. E todos estes permitiram que esses desejos controlassem a vida deles. E todos, meus amados, sofreram muito por isso. Alguns morreram por isso. Outros carregaram maldições por muito tempo. E pior, transferiram isso para os filhos e outras gerações. Que o Senhor quer de nós nessa noite? Quer que a gente entenda que com Ele é a verdade que liberta. Quem crê? Com Ele não é para você ficar branco de lepra, mas é para você ficar branco como a neve. Quem entende o que Jesus fez na cruz do Calvário por nós? Então fica de pé, vamos orar. Queridos irmãos, nessa noite, o Senhor quer que você Ele quer que você rejeite. Ele quer que a gente entenda que esses desejos que muitas vezes
guerreiam dentro de nós é a causa das nossas derrotas. Isso foi Tiago quem disse: por acaso, de onde vêm as contendas entre vós? Não são dos vossos desejos? Tiago disse isso. E ele disse mais. Ele disse: vocês cobiçam muitas coisas que vocês só não têm porque vocês não pedem. Eu nem vou usar a palavra cobiçar, eu vou dizer: meu irmão, se você tem um desejo, se algo te faz feliz, você não precisa ir para a mentira, você não precisa caminhar para o pecado, você não precisa partir para as coisas encobertas, você não precisa pegar esses 70 quilos de prata e tentar esconder de um homem de Deus, porque Deus revela no coração deles. O Deus de Eliseu é o Deus de hoje. O Deus é o mesmo. O Senhor quer te abençoar. Ele quer te dar uma paz, mesmo no meio das guerras. Quem está crendo nisso? O Senhor está querendo te purificar, meu amado irmão. Ele só está dizendo: busca em mim, só. Não busca na mentira, busca na oração. A guerra espiritual é isso, é a carne contra o Espírito. O Espírito Santo está dizendo: você é meu servo, você é minha serva, você é precioso, você é prestativo. Eu te fiz com qualidades especiais. A pastora disse no começo do culto: cada um de nós estamos aqui para louvar o Senhor, mas nós somos diferentes, nós temos perfis diferentes, nós temos habilidades diferentes. O Senhor distribuiu dons. Um fala mais, né, Zoraide? Uns fala menos. Uns cantam mais, outros cantam menos. Uns têm mais facilidade de aprender a palavra, outros menos. Aí o Senhor pega cada um de nós com essas nossas características, chama para a obra dele e faz assim, igual fez com Pedrão. O que o Pedrão sabia fazer? Pescar. O homem era grosso, hein, irmãos? O Senhor chamou. E foi para ele que o Senhor disse: você é uma pedrinha, mas sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Aleluias. O Senhor está chamando a atenção de servos e servas de Deus nessa noite. Irmão, se você não entendeu ainda, saiba que os desejos incontroláveis, esses sentimentos insensatos que muitas vezes tem, Deus está te chamando para dizer nessa noite: eu te liberto disso, se você quiser. A palavra diz: se o Senhor Jesus nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Aleluia. Ele é a verdade, Ele é a luz. Mentira e trevas é do outro partido. Preocupe-se com isso. Preocupe-se por você, pelos teus filhos, por todos aqueles que você pode alcançar no teu ministério. Está crendo nisso, meu amado? Então baixa tua cabeça, fecha teus olhos, vamos orar. Senhor Deus, meu Pai amado, bendito, Pai amado de todos nós, que certamente nos colocou esta noite para ouvir esta palavra.
para receber as coisas que só o teu Espírito Santo pode falar. O poder, através da fala, não vem do homem, mas o poder do convencimento é do Espírito Santo. Então nós cremos que esta foi uma palavra de Deus e que o Espírito Santo está lançando dentro de cada um que ouve esta palavra, está lançando uma direção, está trabalhando para libertar, para evitar o mal. Esta é uma palavra, sobretudo, preventiva, que desperta a igreja para a necessidade de buscar a verdade, a necessidade de caminhar na clareza, na luz. Se andarmos na luz como Ele na luz está, diz a palavra do Senhor. Eu te agradeço, Pai amado, por essa palavra. Que isto possa ser, para a glória do Teu nome, um motivo de bênção na vida de cada um que ouve esta palavra, na vida de cada um que precisa tomar uma decisão, na vida daquele que tem se incomodado, porque o Teu Espírito já está trabalhando. Se tem um coração ardendo nesta hora, eu sei que é o Senhor, eu sei que é o Senhor a falar, e sendo assim, o final vai ser bênção, e eu te agradeço por isso. Agradeço por Teu amor, por Tua graça, pela misericórdia que lança sobre cada um de nós, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. E toda a igreja uma só voz, neste nome que tem poder. Vamos aplaudir, aleluias, glória a Deus, obrigado Senhor.